O ministro Mendonça virou relator de um pedido de suspensão de ação do plano do golpe. Bom, essa é a notícia que está circulando na imprensa. De fato, salvo engano, um dos Kid Pretos fez esse pedido, né? E agora a questão e aí? É um fio de esperança? Bom, eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Em primeiro lugar, se inscreva aqui no canal, curte o vídeo e compartilha se você gostar com seus amigos ou inimigos, também vale. Veja só, por que eu não acredito que isso mude alguma coisa? Primeiro que, veja, o Mendonça ele não faria uma suspensão do processo do golpe agora. Isso seria criar uma indisposição com os seus colegas imensa. Imagina só, o Mendonça ele estaria deslegitimando todos os demais, toda a parafernália ritualística, inclusive, que foi feita em relação a esse processo. Tudo o que foi montado, esquemas de segurança, votos, agendamentos, não sei o que, aí vai o Mendonça e suspende tudo. Pô, nunca mais ele entra lá. E vai ser mal visto para sempre. E vamos nos lembrar que esses ministros, antes de qualquer coisa, eles têm uma questão ali corporativa. Corporativista, inclusive. Tem entre eles, isso é claro, e há muito tempo a gente percebe isso, uma relação que vai além do que eles pensam, que é uma relação de se autopreservarem. Se o ministro Mendonça hoje expõe os demais, ele pode pensar assim, pô, amanhã alguém pode me expor, amanhã se eu precisar de uma mão amiga aqui, ninguém vai me estender. Então ele não faria isso agora. E vou dizer por quê que ele poderia ter feito isso antes. Há um pedido semelhante a esse com o ministro André Mendonça que foi distribuído a ele em julho. Em julho, ou seja, já faz um tempinho. E sabe o que o André Mendonça fez até agora com esse pedido? Nada. Ele não movimentou o pedido. Então, se o André Mendonça quisesse suspender o processo do golpe, poderia ter feito isso lá atrás. E não fez isso. Né? Então isso não aconteceu. Portanto, não vai ser agora. Se não fez isso em julho, quando as coisas ainda estavam mais frias, não vai ser agora no meio de uma fogueira gigantesca. Me parece claro. É óbvio que esses pedidos feitos ao Mendonça são, na minha visão, uma possibilidade de solução no futuro. O que eu quero dizer com isso? Vai haver a condenação em primeira instância, na primeira turma. Primeira instância deveria estar o processo, mas não foi. Na primeira turma vai haver uma condenação, a gente só não sabe se por 5-0 ou por 4-1, porque tem o voto do Fux, que pode ser divergente. E depois dessa condenação na primeira turma, o processo vai a recurso. Nessa possibilidade de recurso, é claro que o plenário pode fazer alguma coisa, é claro que o Mendonça pode fazer alguma coisa nesses pedidos que estão com ele, é claro que o Congresso talvez seja autorizado a fazer alguma coisa, mas entendo eu que não agora, apenas depois da condenação, depois do estardalhaço da condenação, depois deles contarem para os livros de história, que é isso que eles querem fazer com esse julgamento todo, que o Bolsonaro foi condenado, é disso que se trata, depois de todo o teatro, aí quem sabe, e vou dizer mais, hein? Depois do teatro e acho que depois das eleições do ano que vem, porque eles querem sim, o STF quer sim que as eleições do ano que vem sejam vencidas ou pela esquerda, que é parceira deles, ou por alguém de direita que não seja, que eles não desconfiem. Seja uma espécie de Temer, né? Lembra do Temer na época da Dilma? Alguém que seja uma ponte para o futuro, para um futuro sem, na visão deles, extremismo. É disso que se trata. Então, é muito difícil que antes de uma condenação na primeira turma e antes das eleições do ano que vem, nós tenhamos qualquer tipo de solução diferente de uma condenação do Bolsonaro. Quando for a hora de uma solução, quando eles já conseguirem ter emplacado o candidato deles, do STF, nas eleições do ano que vem, aí, quem sabe, o Mendonça seja autorizado, aqui entre aspas, a usar esses pedidos que estão com ele, o Congresso, repito, a promover algum tipo de anistia, ou eles mesmos a julgarem um recurso no plenário que possa, de alguma forma, machucar essa decisão, que possa revisar essa decisão da primeira turma. Até lá, meus caros, não vai haver
jeito. O Mendonça não vai fazer isso. Ele pode, mas ele não vai. Até por uma autopreservação, se é que vocês me entendem. Então, é nesse lugar que nós temos de compreender os fatos. É assim que é a vida, é assim que é o mundo dentro desse clube do charuto que é o STF. É isso, se você gostou, curte, se inscreva no canal, compartilha e um abraço.